bem-vindos ao Viver Sustentável. Lançado há 3 anos pelo governo do estado de São Paulo, o plano para enfrentar a poluição do ar nas regiões metropolitanas paulistas não vem apresentando os resultados esperados. Diferentes ações previstas não saíram do papel. É o caso da inspeção veicular em áreas críticas e os moradores que continuam sendo incomodados diariamente pela emissão de diversos gases, notadamente do ozônio. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Iria. Realmente seu alerta é preocupante. Há anos atrás, nós tínhamos 90 municípios do estado de São Paulo, que tem 645 municípios, acima dos níveis críticos descritos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, com respeito à poluição do ar. Hoje não são mais 90, são 98, ou seja, a situação piorou. Além disso, nós temos uma constatação extremamente negativa nas regiões metropolitanas, onde está claro que estas são as áreas onde há maior poluição e maior concentração de particulados na atmosfera. O ozônio é um desses gases tóxicos que afetam principalmente a vida de crianças, idosos e doentes crônicos. O principal combustível para a formação do ozônio são as substâncias emitidas pelos escapamentos dos veículos. Esses compostos reagem com o Sol para formar o nocivo poluente ambiental. Por isso, o plano elaborado 3 anos atrás pela CETESB, Agência Ambiental do Estado de São Paulo, se baseava em diversos pontos. Com exceção da região de Sorocaba, onde o problema não era tão grave, várias grandes cidades paulistas e suas cidades vizinhas deveriam ter a inspeção veicular obrigatória, além de outras ações para restringir a circulação dos carros, ônibus e também caminhões. A verdade é que diversas ações previstas pelo Plano de Controle da Poluição Veicular e pelo decreto que tornou mais rígidos os padrões para a classificação da qualidade do ar não foram aplicadas, incluindo a inspeção veicular. Segundo Alfred Schwar, engenheiro, consultor ambiental e ex-diretor da CETESB, os carros novos sofrem uma inspeção rigorosa na sua fabricação, nas fábricas, mas depois, nas ruas, ninguém sabe o que eles estão produzindo, que tipo de poluição eles estão gerando. Na capital, a atual gestão acabou com o programa de inspeção veicular, que era bem avaliado por cientistas da área. O mapa feito pela CETESB destaca que, além da Grande São Paulo, as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e também da Baixada Santista são críticas para a poluição pelo gás ozônio. Pela publicação mais recente da CETESB, órgão do próprio Estado de São Paulo, todas as regiões administrativas do Estado têm ar irrespirável, com exceção da região de Sorocaba. Na Baixada Santista, o problema não é o ozônio, são os particulados, pequenas partículas de grãos de poeira invisíveis a olho nu que chegam aos pulmões e que estão acima dos níveis considerados máximo possível aceitável pela OMS. A CETESB, órgão ambiental do governo paulista, diz que os diversos pontos do Plano de Controle da Poluição Veicular vêm sendo implementados com sucesso. Como exemplo, cita o controle de emissões de fumaça preta por veículos a diesel. Dados oficiais mostram que o número de multas por fumaça preta em excesso aumentou por volta de 30% nos últimos 5 anos, em decorrência da intensificação do processo de fiscalização. Segundo a CETESB, 21 mil multas foram aplicadas em 2015 no estado de São Paulo. Quanto à implantação da inspeção veicular, a CETESB informa que está aguardando a tramitação do respectivo projeto de lei na Assembleia Legislativa, projeto relacionado a essa iniciativa que permitirá
que o governo do estado tome todas as providências a respeito. Desde 2009, 2 projetos sobre o tema da inspeção veicular tramitam de forma muito lenta no Legislativo de São Paulo. A verdade é que o atraso na instalação da inspeção veicular tem causado inúmeros problemas pulmonares e cardíacos, inclusive mortes no estado de São Paulo. Veículos e fábricas lançam na atmosfera gases de óxido nitroso e compostos orgânicos voláteis, subprodutos da queima de combustíveis e carvão. Esses 2 compostos, na presença de luz solar, reagem e formam ozônio tóxico em baixas altitudes. Veremos agora a opinião de médicos especialistas em poluição do ar. A poluição do ar é um risco para a saúde humana. Risco por vários motivos. Primeiro, é uma coisa que todas as pessoas que vivem na cidade estão expostas e cada vez mais um habitante de um grande centro urbano fica dentro de um corredor de tráfego congestionado. E o que a gente foi verificar através de modelos estatísticos, como é que a variação de poluição se traduz em mortalidade em 6 regiões metropolitanas do Brasil, incluindo São Paulo. São Paulo tem os números maiores porque aqui tem mais poluição e mais gente. E, lamentavelmente, cerca de 19 pessoas, um excesso de 19 pessoas, morrem por dia em São Paulo por estarmos acima do padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Olha, nós temos, se você falar da população geral, todo mundo, nós temos 2 grupos bastante suscetíveis. O primeiro é o composto por crianças e adolescentes. E o outro grupo é o de idosos, né? Por razões diferentes, né? Crianças e adolescentes estão passando por um processo de crescimento e desenvolvimento, né? E qualquer exposição a um fator agressor pode trazer um transtorno mais sério para essas crianças e para esses adolescentes. E os idosos, eles normalmente já têm alguma doença prévia. Então, ou eles têm alguma doença do coração, ou têm alguma doença respiratória, ou têm as duas junto e, portanto, acabam sofrendo mais os efeitos da poluição. O que os poluentes fazem, a maioria dos estudos no mundo tem apontado para isso, é produzir no organismo um processo inflamatório. E essa inflamação vai alterar os mecanismos de defesa e vai facilitar o aparecimento de infecções. Então, por exemplo, pneumonias, sinusites, rinites, bronquites, têm sido muito associadas aos aumentos na concentração dos poluentes atmosféricos. Os sintomas, tanto os respiratórios quanto os cardiovasculares, por exemplo, que estão ligados à poluição, eles são característicos das doenças em si, né? Então você vai ter febre, vai ter tosse seca ou produtiva, né, com catarro, vai ter falta de ar. Por exemplo, no Brasil, na cidade de São Paulo, morre-se muito mais de poluição do que de tuberculose. Veja, a única solução para a poluição hoje, ela não vai ser via tecnologia somente, ela vai exigir uma mudança de comportamento. O professor Tami nos fala sobre a importância da substituição do chumbo na gasolina e do teor de enxofre no diesel. Na década de 70, foi implantado no Brasil o Proálcool, que permitiu substituir na gasolina o chumbo tetraetila por etanol. O chumbo é um produto altamente tóxico, alguns dizem até que cancerígeno, e era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. Hoje, mais de 50% da gasolina que move os veículos leves foi substituída pelo etanol, utilizado nos carros flex. Entretanto, a poluição decorrente da emissão de gases pelos escapamentos dos veículos ainda é imensa. Isso porque a frota dos automóveis, caminhões, utilitários, ônibus movidos a gasolina e diesel é muito grande e aumenta a cada dia. Também as motos contribuem para a poluição, pois a maioria delas ainda circula sem catalisador e sem injeção eletrônica. Para enfrentar esta gravíssima questão de saúde pública, precisamos atuar em 3 frentes, em 3 vertentes simultaneamente: legislação, investimentos em novas tecnologias e em conscientização ambiental.
Especialistas revelam que a ação do homem tem contribuído e muito para o aumento da poluição do ar. Como consequência, surgem as alterações climáticas, como o aquecimento global, com alterações pluviométricas, secas. Isso acarreta o aumento da frequência de catástrofes relacionadas ao clima, além dos efeitos diretos na saúde. Pesquisas da USP apontam que na cidade de São Paulo, mais de 7.000 pessoas morrem por ano por causa da poluição do ar. São, em média, 19 mortes por dia, que poderiam ser evitadas. Se mantivermos os níveis atuais de emissões e destruição da natureza, esses números tendem a aumentar consideravelmente. A qualidade do diesel brasileiro é uma das piores do mundo, pois apresenta uma percentagem de enxofre muito acima dos níveis máximos aceitáveis. O enxofre é um dos principais responsáveis pela fumaça negra, que tem alto potencial tóxico e cancerígeno, levando a doenças pulmonares, cardiovasculares e até a morte. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente. Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. O Viver Sustentável está de volta e hoje com o tema poluição do ar. Vamos ver agora como é feito o controle dessa poluição. A medição da qualidade do ar é feita por instrumentos, analisadores, que conseguem aspirar a amostra, coleta a amostra, faz a detecção do poluente. Então, cada instrumento analisa um poluente e essas análises elas são feitas de maneira contínua, sem nenhum manuseio do equipamento, ela é totalmente automática. E de hora em hora, esses equipamentos que fazem as análises transmitem o resultado aqui para a central e na central esses resultados vão diretamente para o site da CETESB, para a internet, disponível para toda a população. Agora, o meteorologista André Nascimento comenta sobre os problemas da poluição no inverno. No inverno, a concentração de poluentes aumenta muito. Isso porque não existem os processos de remoção dessa poluição, ou pelo menos a frequência é muito menor. Quais seriam esses processos? Chuva frequente, não existe no inverno na maior parte do Brasil, e além disso, há aí a formação da inversão térmica. O que é inversão térmica? Normalmente, em dias normais, a temperatura ela decai com a altitude, ou seja, o ar próximo à superfície é mais quente e, por ser mais quente, ele é mais leve. E ele vai subindo, levando toda essa poluição a milhares de quilômetros de atmosfera. Em dias onde há inversão térmica, o ar próximo à superfície, em determinada hora do dia, fica mais frio do que uma camada acima. Ou seja, esse ar ele não consegue levar os poluentes aos níveis mais elevados da atmosfera. E fica aí confinado apenas em centenas de metros. Com isso, a concentração de poluentes aumenta bastante. E aí a consequência a gente conhece, aumento nos processos aí de problemas respiratórios, etc. A principal pergunta que estamos nos fazendo nesse momento é: como podemos contribuir para a redução da poluição do ar? Quem nos responde essa pergunta é o engenheiro Alfred Schartz. Ele nos fala da poluição causada por veículos automotores. Esta é a pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Como podemos colaborar com a melhoria do ar que respiramos?
Segundo Alfred Schwartz, são diversos os fatores que têm colaborado com a poluição atmosférica, mas os veículos são os maiores vilões. Bom, a poluição do ar nas grandes cidades ela é um conjunto de gases, partículas emitidos por várias fontes, né? Você tem indústria, você tem restaurantes, serviços, até atividades domésticas, mas hoje a principal atividade são os veículos automotores, que hoje representam mais de 90% da poluição de uma cidade como São Paulo. Hoje nós temos que uma moto de 3, 4 anos de idade equivale a aproximadamente 4 veículos novos em termos de poluição. Boa parte das motos que estão no mercado ainda são remanescentes de projetos mais antigos de motores, não foram beneficiadas aí com muita tecnologia de controle de emissões. Mas ainda existem soluções para esse problema que afeta o planeta e, consequentemente, a nós mesmos. Contribuir para diminuir a emissão do poluente, tentar utilizar o veículo, né, o transporte individual, quando possível, né, utilizar o menos possível. Então, preferir o transporte público. Seria muito interessante se também tivesse um programa de renovação de frota, não só apenas de ampliação da frota, de uma forma que já existe em outros países, onde os veículos mais antigos e, portanto, mais poluidores seriam sucateados, as pessoas receberiam um valor por esses veículos, eles poderiam então comprar veículos cada vez mais novos e a gente teria um processo de redução gradual das emissões através desse outro mecanismo. A gente precisa ter veículos que tecnologicamente estejam aptos a reduzir as emissões. Segundo, nós temos que trabalhar com combustíveis cada vez mais limpos. No Brasil temos o etanol, que ajuda bastante, mas precisamos melhorar a qualidade do óleo diesel e da gasolina também. Existe um mito de que os veículos convertidos para gás natural são limpos, mas infelizmente os serviços de conversão são muito mal feitos e o veículo, quando opera com gás, acaba emitindo muito mais. Ainda tem muita coisa a fazer, mas algumas atitudes já estão sendo tomadas. A partir do ano de 2009, todas as motocicletas fabricadas no país estão sob a legislação do Promote, que é o Promote 3. Ou seja, há 6 anos, as motocicletas já vêm se adaptando para essa legislação. Ou seja, as motos que saem hoje de fábrica, elas vêm com catalisador e vêm também com injeção eletrônica, o que as tornam seguramente as menos poluidoras do mundo. O professor Tami nos falará agora sobre a importância da redução da emissão dos poluentes pelas motocicletas. A legislação brasileira tem se tornado cada vez mais rigorosa com vistas a diminuir as emissões de gases tóxicos emitidos pelos veículos. Além da inspeção veicular, também as motos devem sair de fábrica já com catalisador e injeção eletrônica, o que certamente vai diminuir muito a poluição. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica. A resposta correta é letra D, assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. A frota de veículos circulando nas cidades cresce a cada dia e, com isso, aumentam os problemas, tanto dos congestionamentos como o risco de acidentes e o aumento da poluição do ar. O número de veículos em cidades como São Paulo assusta. Só na capital paulista, são 2 habitantes para cada carro. Um volume extraordinariamente alto. A maioria das pessoas já está acostumada a passar horas e horas dentro dos carros, no caminho de casa para o trabalho, para a escola. Quanto tempo você demora da sua casa para o trabalho no trânsito? Segunda a sexta, 1 hora, 1 hora e 10.
sábado tá demorando também bastante também, porque onde as ruas são liberadas para estacionar, então acaba sobrando só uma faixa para os carros, né? De manhã de casa até o trabalho, 45, 50 minutos. E na volta, 1h, 1h15. Usar o carro é uma opção, já que a cidade oferece inúmeras linhas de ônibus, metrô e trem. Mas quais são os motivos que nos levam a utilizar os carros, muitas vezes individualmente, e encarar horas de trânsito, gastar mais com combustível? Não, porque o transporte público hoje é de péssima qualidade. Eu uso transporte público de segunda, é o dia do rodízio do meu carro. É sofredor. O povo sofre. Ainda bem que eu só uso só na segunda-feira. É terrível. E a tendência é piorar. Complicado demais. Eu trabalho na periferia de São Paulo, é difícil de chegar. Muita gente, pouca disponibilidade, né? É complicado. Eu vou para um bairro muito distante, teria que baldear várias vezes, demora muito. Antes eu pegava ônibus, aí demorava 1h10. Aí eu consegui um carro e aí deu meia hora. Tem gente que dribla o congestionamento, os preços dos combustíveis e ainda aproveita para praticar esportes. Mas para os ciclistas, essa colaboração com o meio ambiente e a saúde ainda é arriscada. Eu costumo trabalhar de bike porque eu acho mais fácil, mais rápido. Só que também tem que tomar muito cuidado porque por causa dos carros, né? Tem carro que não respeita o ciclista, aí tem que tomar muito cuidado, senão você acaba sofrendo um acidente. Então, um tempo atrás eu ia trabalhar de bicicleta, mas por falta de ciclovia e falta de consciência dos motoristas, eu deixei, mesmo usando equipamento de segurança, capacete e tudo mais, não rolou, medo de acidente, muita gente morre, então aí eu achei melhor preservar minha vida. Se o governo, as autoridades fizessem um espaço para as bikes, muita gente andaria de bicicleta, muita gente andaria, porque é bom, faz bem para a saúde. Acho que a turma, devido ao trânsito, não anda, né? Não anda com medo de ser atropelado, sofrer um acidente e tal, né? Agora o deputado Mendes Tami nos fala sobre o que precisaria ser feito para melhorar a mobilidade urbana. A diminuição da poluição nos centros urbanos não pode, porém, ficar restrita à questão das emissões. É preciso também levar em conta a necessidade de vultosos investimentos para melhorar a abrangência e a qualidade dos transportes coletivos. É o caso dos investimentos feitos pelo governo do Estado de São Paulo, com a participação da União, na construção do Rodoanel, que evitará o tráfego de milhares de veículos por hora na cidade de São Paulo. Também é o caso dos investimentos do governo do Estado de São Paulo nas novas linhas de metrô. Tudo isso é um esforço imenso para melhorar o trânsito e reduzir a poluição na capital, onde a cada dia são emplacados quase 1.000 novos veículos. Professor, para finalizar, o que podemos concluir sobre a questão da poluição do ar? É evidente a contribuição do etanol para diminuir as emissões e, desta forma, evitar imensos malefícios à saúde pública. O que se espera é que o governo agora faça o mesmo em relação ao diesel, misturando ao diesel uma percentagem de biodiesel, o diesel produzido a partir de produtos agrícolas, a partir da biomassa, que não polui, que não gera poluição, não gera efeito estufa e contribui para gerar empregos verdes. Nas regiões metropolitanas, propõe-se a criação de um biodiesel metropolitano, misturado, já a partir do ano que vem, numa proporção de no mínimo 10% ao diesel do petróleo, percentagem que poderá, em 2 a 3 anos, passar a 25%, a mesma percentagem de etanol que é misturada à gasolina. Isto significará uma vigorosa diminuição da poluição causada por caminhões, utilitários e ônibus nas regiões metropolitanas. Uma contribuição ambiental, mas, sobretudo, acima de tudo,
uma contribuição para a saúde das pessoas. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por toneladas das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Araraquara, São Paulo. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 160. Alumínio, R$ 2.500. Plástico rígido, R$ 1.000 e PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa mandando temas e perguntas para contato@viversustentável.net e assista ao arquivo de matérias no nosso site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. Uma boa semana sustentável!